Bom, começou então a gravação, gente. Hoje é segunda, dia 20. A gente vai iniciar agora a revisão de nefrologia, tá? Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Todo mundo está vendo a minha tela? Sim. Beleza. Sim. Bom, pessoal, primeira aula que a gente teve de nefro foi sobre uma revisão do aparelho renal, né? Então, a gente conversou que a nefrologia é a área dedicada, né, ao diagnóstico das doenças do sistema urinário, então, principalmente relacionado ao rim. Bom, para começar, gente, quais são as principais funções do rim no nosso organismo? 4 pontos principais: a eliminação de toxinas do sangue por um sistema de filtração, regulação da formação do sangue dos ossos, regulação da pressão sanguínea e controle do balanço químico e de líquidos no nosso corpo. Então, ele tem toda a função, não é só simplesmente filtrar e eliminar as toxinas. Ele também ajuda na pressão arterial, também forma elementos lá do sistema sanguíneo, então, por exemplo, glóbulos vermelhos, regulação da formação dos ossos, enfim, e o balanço hídrico químico das funções do nosso organismo, tá? Então, o aparelho urinário ele é composto, olhem só, por 2 rins, como vocês podem estar vendo na figura, 2 ureteres, né? O que que é um ureter, gente? Fiquem atentos, talvez eu pergunto isso na prova, hein? O ureter é essa estrutura bem longa, olhem só. É um funilzinho que conecta o rim até a bexiga. Ele é responsável, então, por drenar o conteúdo do rim até a bexiga. O que mais? É composto por uma bexiga e uma uretra, né? Bom, então, saber qual que é a função, por exemplo, da bexiga, gente. Daqui a pouco eu vou passar por cada uma dessas etapas. Bom, a anatomia do rim, então, é muito importante saber que as figuras mais importantes do rim são os néfrons. Os néfrons são as unidades funcionais dos rins. São eles que fazem parte de toda essa filtração e absorção renal, tá? Dentro dos néfrons, gente, a gente tem a presença dos glomérulos. Então, olhem só, essa figura aqui, gente, ó, vocês estão vendo que aqui tem umas pirâmides, uns triangulinhos, ó. Se eu aumentar essa figura, toda essa estrutura aqui é um néfron, que é, então, o responsável pela filtração e absorção, de todo o conteúdo renal. Agora, essa pequena parte que está aqui, ó, essa bolinha, é isso que são os glomérulos. Então, os glomérulos estão dentro dos néfrons e os néfrons fazem parte das unidades funcionais dos rins, ok? O que mais? Deixa eu voltar aqui na aula. Bom, então, a bexiga, né? Dentro do rim, ele faz toda essa parte da filtração e absorção, leva para o ureter, que chega até aonde? Até na bexiga. A bexiga, pessoal, é um órgão muscular, então, elástico. Elástico, ela tem a capacidade de expansão, tá? Ela tem a função de acumular a urina, que chega da onde? Dos ureteres. A bexiga, ela contém sensores nervosos dentro da sua parede e elas mandam mensagens para o sistema nervoso. Então, como ela tem toda uma rede nervosa, ela manda mensagem lá para o cérebro avisando o seguinte: ó, a bexiga está cheia, você precisa esvaziar, que é aonde vem a vontade de desprezar a diurese, tá? Na parte inferior da bexiga, a gente tem a presença de um músculo que se chama esfíncter, tá? Ele é responsável por fechar a uretra e controlar a micção. Quando essa bexiga está cheia, esse esfíncter se contrai e ela empurra a urina em direção à uretra, tá? E aonde é então lançado para fora do corpo.
E aqui eu já faço um adendo para vocês. Vamos pensar num paciente que tem algum tipo de doença renal, gente, alguma doença muscular, ou então uma mulher que teve um parto vaginal, múltiplos partos vaginais, onde teve laceração dos músculos do períneo, e isso fez com que ela perdesse a capacidade de controlar, então, a capacidade de desprezar a diurese. Então, nesse caso, pessoal, a gente tem que o paciente fica com incontinência, porque esse músculo não consegue mais controlar a entrada e a saída, né? Fechar, controlar e relaxar a musculatura, ok? Bom, aqui são os ureteres, então, de novo, que eu já falei para vocês, que são tubos de 20 centímetros que conduzem a urina para a bexiga. E, por fim, aqui a gente tem a uretra. O que que é a uretra, gente? É um tubo muscular que conduz a urina da onde? Da bexiga para fora do corpo. Aqui eu tenho uma questão extremamente importante que eu vou cobrar na prova, hein? Uretra feminina e masculina. A feminina tem cerca de 5 centímetros de comprimento. Tem a função unicamente de transportar a urina, serve só para isso. Uma uretra muito menor. Ou seja, a capacidade dos micro-organismos que estão aqui fora na vulva de penetrar na bexiga é muito maior pelo canal ser pequenininho. Agora, já a uretra masculina tem cerca de 20 centímetros, gente, é mais do que o dobro. Isso é 4 vezes mais do tamanho da uretra feminina. E no homem, tem a função não só de transportar a urina, também de conduzir o esperma, o sêmen. Então, tem a função tanto ali do sistema renal, quanto a função reprodutiva, a uretra masculina. Com isso, a gente já consegue pensar o quê, gente? Mulheres são mais propensas ao quê? A terem infecções urinárias, né? Do que homens por conta dessa função, ok? Bom, a gente viu também que o rim também regula o pH sanguíneo, ele faz toda a filtração renal, a composição eletrolítica e por aí vai, ok? Deixa agora eu colocar aqui. Tudo bem dessa parte, pessoal? Falando um pouquinho mais sobre incontinência urinária, vocês lembrem, né? Incontinência não é a mesma coisa do que infecção urinária. Esse é um ponto importante que a gente conversou e que eu vou cobrar, tá? A incontinência, gente, é quando eu tenho perda involuntária da urina pela uretra. Isso é muito comum, principalmente nas mulheres e nas idosas, né? As mulheres, elas são mais propensas por esse fato, porque a musculatura que dá sustentação a esses órgãos pélvicos, ela é frágil, gente, ela é fraca, tá? E o músculo estriado, que é o músculo que fica em volta da uretra, ele é mais fino, ele é mais, no homem, por exemplo, ele é mais grosso, ele é mais resistente. O que que leva, por exemplo, a uma pessoa a ter uma maior probabilidade de ter incontinência urinária, que é a perda de urina? O que que vocês acham? Ó, vamos pensar. Uma delas é O a que que você falou? gravidez. Eu não entendi. Quais são os fatores que levam uma pessoa a ter incontinência urinária? É que nem você falou, a gravidez, mas também em relação à idade, porque o músculo já não tem tanta rigidez assim. Você acha Isso que mesmo. pode tem hereditariedade nesse sentido ou não? Tem nada a Nem ver. tanto, viu, Gessélia? Aqui, a incontinência, ela tá mais ligada à gravidez, pode ter tumores, obesidade também é algo que leva a um maior risco, tá? Ou doenças que comprometem ali a bexiga. Então, às vezes, se aquele paciente
Ai, desculpa, fechei sem querer. Se aquele paciente tem alguma doença hereditária que comprometeu a bexiga, tem algum câncer, aí é outra história. Aí sim é hereditário, tá? Agora, caso contrário, não, ok? Mas a idade, em relação à idade, pelo fato da idosa ser tudo ficar mais flácido por causa dos músculos também, não acontece isso? Sim, sim, o envelhecimento é algo que com certeza tem influência aqui na incontinência, tá? Para a gente fazer o diagnóstico de uma incontinência, gente, para a gente saber se aquele paciente de fato tem incontinência, o que será que fazem para saber? Vocês têm ideia? Acho que a gente falou disso também. É observar a quantidade de vezes que a pessoa vai no banheiro urinar? Isso. Ou BH tem alguma coisa a ver também? Tem também, gente. São vários fatores para diagnóstico, tá? A gente pode usar desde a observação clínica, então observar quantas vezes aquele paciente teve perda urinária naquele dia. Tem exames invasivos que se chama exame urodinâmico, que avalia também essa capacidade. Eu tenho também outras opções, né, de verificar se aquele paciente tem perda de urina, observar roupa íntima, fralda, enfim, tenho várias opções, tá? Tem tratamento incontinência? O que que vocês acham? Não? Não tem, Tem cirúrgico, né? tem Que faz, tratamento, tem gente. gente que tem que suspender a bexiga. Isso, exatamente. Esse é algo importante que eu vou cobrar de vocês, porque é algo muito comum. Para vocês terem ideia, tem mulheres jovens de 35, 40 anos que têm continência urinária. E vocês acham que numa idade dessas elas vão ficar o quê? Vão usar fralda já? Claro que não. Então depende do caso, tá? Mas eu tenho, por exemplo, a cirurgia é uma opção, que é uma opção mais invasiva, mas não é a única forma de tratamento. Eu tenho, por exemplo, exercícios que fortalecem a musculatura pélvica, esses músculos que dão sustentação para controlar a micção. Exercícios até mesmo, gente, de pompoarismo, tá? Que hoje está sendo difundido mais. O pompoarismo, que são exercícios da musculatura pélvica, exercícios que fortalecem essa região íntima, eles dão maior controle para a mulher, né, de desprezar a urina e não tá ligado só a práticas sexuais, tá? Tudo bem? Tudo certo. Ok. Vamos passar então agora o próximo. Deixa eu ver qual que é a próxima aula aqui, que eu acho que eu fechei. Peraí. Abrir. Ai, Deus. Ai, gente, peraí que vocês sumiram. Achei. Gente, peraí que eu não tô conseguindo compartilhar. Minuto. Vocês estão vendo nada, né? Não. Não? Ai, gente, peraí. Over. Tá. Não. Ai, agora vai. Ah. Ai, gente, peraí. Não me batam. Achei.
Agora foi, né? Oi! Sim. Ai, graças a Deus. Bom, o que mais, gente? Depois da nossa aula, então, de revisão do aparelho urinário, a gente viu sobre várias patologias aí renais, tá? É, Perdi de novo o negócio, achei. Bom, tem várias patologias do sistema renal, desde alterações do desenvolvimento, que acontece então durante a formação, né, lá na fase embrionária, alterações circulatórias, degenerativas, né, que degeneram então o tecido renal, alterações inflamatórias e alterações proliferativas. Gente, é só pensar no próprio nome que essa palavra quer dizer. Inflamatório, uma inflamação no tecido renal. Proliferativa, algum tecido que cresceu, que está se proliferando dentro do aparelho renal, tá? Dentro das alterações de desenvolvimento, nós vimos principalmente a aplasia e a genesia. A aplasia é quando eu tenho ausência de formação daquele tecido renal, não tenho nada. Então, pode acontecer daquela pessoa, por exemplo, nascer sem a formação de um dos rins. Não nasceu, não teve tecido. E a agenesia é quando eu tenho, então, ausência de iniciação do desenvolvimento. Eu até tenho uma formação, mas é uma formação que não está adequada, que teve alguma coisa de errado aí, tá? Bom, o que mais que a gente viu? Essas alterações, com certeza, vão proporcionar que aquele paciente tenha um nível maior de atenção na sua alimentação, tem que controlar mais a pressão, por quê? Porque o rim não tem a função de fazer o controle aí de todo o sistema, né, do aparelho da pressão arterial. Então, se um não está funcionando, eu preciso tomar cuidado, tá? Que mais? Deixa eu ver aqui. Vimos também que tem uma característica que se chama hipoplasia, que é também um tipo de malformação, que é onde eu tenho fraco desenvolvimento de um ou de ambos os rins. Se eles não estão totalmente desenvolvidos, com certeza tem um número menor de néfrons, ok? Eu tô passando aqui para frente porque é só as coisas mais importantes que eu vou cobrar de vocês, tá? Rim ferradura. Também vimos o que é essa condição. É uma fusão de ambos os rins. Vejam que os dois estão conectados, igual tá nessa foto. Estão ligados entre si por uma ponte de tecido renal, ó, que une os seus polos inferior, né, ou superior. Essa malformação, esses rins, eles costumam ficar, gente, mais próximos da linha média, o que provoca uma rotação dos ureteres. Eles podem ficar torcidos. E pensem comigo, se eles estão torcidos, eles podem obstruir a passagem de urina. Então, imagina, não está descendo ali urina para aquela bexiga. E isso pode ser um problema, tá? Quais são as principais, então, complicações? Retenção urinária, gente. Vocês não viram agora que isso causa dificuldade daquela urina passar? Então, eu preciso ter cuidado para aquele paciente, às vezes, não fazer, no caso, não vai ser nem bexigoma, né? Vai ser uma complicação seríssima que ele vai ter ali naquele tecido renal. Ô, Laura, pessoas que têm esses cistos, tem como fazer, sei lá, uma drenagem, alguma cirurgia que tire esses cistos do rim da pessoa? Cistos é outra condição. Aqui eu tô falando só do rim em ferradura, tá? Cistos é essa condição aqui. É cistos que você tá perguntando mesmo? É No porque eu vi, cisto. eu achei que você já ia falar do caso. Ah, tá. Não, sem problemas. O cisto, a gente tem várias opções. Já que você comentou sobre ele, eu não vou cobrar de cisto, tá, gente? São bolhas cheias de líquidos nos néfrons.
Esses cistos, lembra que vocês fizeram uma questão. O que que pode levar uma pessoa a ter um cisto, né? Então, depende se o paciente ele já tem uma questão hereditária ou é um cisto adquirido, né? Isso pode causar dor lombar, ou é um paciente em hemodiálise, né? Nas opções de tratamento, gente, a gente tem a opção sim de drenagem ou até mesmo de retirar esses cistos. Eu estou tentando achar aqui, ó. Temos a opção de punção, que é o esvaziamento daquele cisto, ou de medicamentos para poder aliviar aquelas dores, tá? Mas tem a opção de tirar sim, ok? Tudo bem, gente? Tudo bem? Tá indo. Bom, Meio, então, meio devagar, mas tá indo. É muita informação, Laura. Nossa e Senhora. essa hora é muita coisa mesmo. Nefro é menos, bem menos do que clínica médica. O que que eu vou cobrar dessa parte, gente, das primeiras patologias renais? Primeiro, as alterações do desenvolvimento. Eu nem estou seguindo aqui o slide, tá? Vou até parar aqui para vocês não se confundirem. Primeiro, as alterações de desenvolvimento, então, que são a aplasia, genesia, entender o que que é que acontece nesses casos e as complicações para esse paciente, tá? O rim em ferradura, né? As complicações. E entender também um pouquinho, outra alteração que, deixa eu ver se até está na próxima aula, que acontece com frequência nesses pacientes, são os cálculos renais, que a gente também conversou bastante, né? Mas essas principais alterações. No caso do cálculo renal, gente, que são as famosas pedras nos rins, isso não acontece em desenvolvimento. É uma alteração de que tipo? O que que vocês acham? É uma alteração inflamatória, proliferativa? O que que é? É uma alteração que pode ser tanto inflamatória como proliferativa, tá? Porque teve a criação de um cálculo que não deveria estar lá, né? E agora eu pergunto para vocês, gente, o cálculo renal, ele acontece como? Porque isso também é importante vocês saberem. O que que leva uma pessoa a ter formação de pedra no rim? Hum? Ó, vamos lembrar. Quando o sangue passa lá pela artéria renal, ele vai ser filtrado lá pelo néfron, pelo glomérulo, né? A partir do momento que aquela pessoa tem uma dieta, né, uma alimentação ou até mesmo não tomar água, enfim, tudo isso vai levar à formação de pequenos cristais ali durante a filtragem desses elementos. E esses cristalzinhos vão sendo depositados lá na pelve renal, igual a aterosclerose que a gente vê em cardio. A cada vez mais vai depositando um cristalzinho lá dentro, até que esse cálculo, esse cristalzinho vai crescendo, gente. Nada mais é do que o cálculo renal, a pedra, tá? Se essa pedra sai do lugar, aí que tá o problema, é aí que tá aquela dor terrível lombar, pode ter hematúria, que é o sangue na urina, enfim, vários outros pontos também podem acontecer. Mas quais são os fatores de riscos que levam uma pessoa a ter cálculo renal, além da hidratação pobre, igual eu falei para vocês, não beber água? O que mais que pode favorecer a formação de pedra nos rins, gente? Excesso de sódio? Excesso de sódio na alimentação, perfeito. O que O estilo mais? de vida, má alimentação. Estilo de vida, má alimentação. Eu tenho também, gente, uma carga genética incluída aí. Eu não sei se é algum exemplo de vocês, por exemplo. Eu tive casos aí de conhecidos, não é o meu, mas que, nossa, meu pai. Minha mãe teve pedra nos rins, eu também tenho, eu já fiz a cirurgia, então a gente tem um fator genético também importante atribuído, tá?
Vocês já passaram com isso? Conhecem alguém? Sim. Sim? Meu pai teve, Eu. meu pai chegou a ter, depois de 13 anos ele teve de novo Nossa. Então a gente tem e sofreu. sofreu, né? Então a gente tem que pensar em todas essas possibilidades, ok? Quais são os fatores então que levam à formação do cálculo renal? Bom, agora então, gente, eu vou passar para outra parte aí que são as outras patologias renais. Estão vendo a minha tela, né? Estão vendo, gente? Tá, né? Uma das primeiras que a Sim, gente conversou, perfeito, foi a nefrite. O que que é a nefrite? Regra para a vida. It, inflamação naquele tecido. Nefrite, inflamação nos néfrons, né? Então, é um conjunto de doenças que causam inflamação no tecido do néfron. Aqui está escrita inflamação dos glomérulos, gente, mas vocês têm que lembrar que o glomérulo está dentro do néfron. Então, se o néfron como um todo está inflamado, o glomérulo também vai estar inflamado, tá? E se esse lugar é responsável pela filtração do sangue, se ele estiver inflamado, vai ter menor capacidade de filtragem, tá? Essa inflamação geralmente é uma reação imunológica. Então, quando já tem uma infecção dentro daquele corpo e aquele organismo está tentando se defender, tá? Dentro desse tipo de inflamação, aí sim que eu posso ter o acometimento do glomérulo, virando uma glomerulonefrite. Quando então aquela inflamação, aquela infecção chegou lá naquela parte arredondada do néfron que se chama glomérulo. Tudo bem, gente? Ou fez uma salada aí na cabeça de vocês? Ah, mas explica nefrite de glomerulonefrite. É quase que a mesma coisa, não é? Mais ou menos, porque vocês lembram que o néfron, ele é composto pelo glomérulo. O néfron é uma estrutura maior. E o glomérulo é uma parte do néfron. Sim. Então, na nefrite, é a inflamação de alguma dessas áreas do néfron, que pode ser no glomérulo ou não, pode ser em outro lugar. Então, não necessariamente a nefrite é glomerulonefrite. Não sempre, mas pode ser. Tudo bem? Mais ou menos? Bom, não vou pedir tudo para bem. vocês esses tipos aqui, tá, gente? Mas só para vocês saberem que tem espaços diferentes do néfron que vai estar inflamado. Olhem só, falei para vocês. Essa inflamação pode estar no túbulo renal, pode estar no espaço dos túbulos e pode estar no glomérulo. Então, são vários os lugares do néfron, tá? Pode ser aguda ou crônica. Geralmente os sintomas é diminuição da quantidade de urina, urina avermelhada, que já indica já a hematúria, edema, então é tudo consequência. Se não está filtrando, vai ter acúmulo de líquido, por isso que vai dar o edema. Aumento da pressão, por quê? Porque o rim faz a parte lá da regulação da pressão arterial. Se ele não está funcionando, vai ter um aumento aí importante. E perda de apetite, náuseas, vômitos e por aí vai. O que que pode levar um paciente a ter uma inflamação no néfron, gente? Uma das principais causas é o uso excessivo de medicamentos, então, olhem só, analgésicos, antibióticos, anti-inflamatórios, infecções, como, por exemplo, lúpus, ou exposição a algumas toxinas, como lítio, tá? Ou até mesmo câncer, diabetes, e por aí vai. O tratamento depende, tá, pessoal? Vai desde o repouso, antibióticos, dieta, até mesmo com medicamentos anti-inflamatórios, ok? Passar para frente agora. Tudo bem, gente?
Outra condição, então, que a gente viu foi a pielonefrite, que eu vou falar rapidinho para vocês, que é a infecção dos rins, só que por bactérias vindas de onde? Lá da bexiga. Então, é uma infecção que começou em outro lugar, começou lá da bexiga e subiu lá para o sistema renal, tá? Para isso acontecer, a pessoa provavelmente teve lá a infecção da bexiga, que é outra doença, que eu vou cobrar também, mas não cheguei lá. Quando a gente tem infecção da bexiga, tem um nome, tá? Se chama cistite. Daqui a pouco eu falo para vocês, tá? Então, essa inflamação ela é mais comum nas mulheres por conta das questões anatômicas que a gente já conversou, mas pode acontecer em homens com o envelhecimento, porque lembra que o homem quando envelhece aumenta o tamanho da próstata e com isso tem retenção de urina. Retendo urina, prolifera mais as bactérias, tá? Tô passando aqui. Sinais e sintomas são bem parecidos, tá, pessoal? Calafrio, sudorese, vômitos, dor lombar. Então, como é uma infecção de bactérias, na grande maioria das vezes, precisa do exame de urina e, se é bactérias, uso de antibióticos de largo espectro. Então, começar com esses antibióticos para poder resolver esse caso. Tudo bem? Bom, vou passar então para o próximo. Outro tipo de patologia renal é a glomerulonefrite. Aqui, gente, eu estou falando só desse local que é o glomérulo, que é essa bolinha aqui que está lá dentro do néfron. O néfron é composto por esses túbulos aqui também, mas o glomérulo é só essa parte. Então, é só aqui que está inflamado, tá? E essa área, ela é responsável pela filtração do sangue e formação de urina. Então, se ela está inflamada e infeccionada, vai comprometer também essa função, tá? Não vou cobrar isso. As causas, geralmente, de uma glomerulonefrite são por conta de infecções bacterianas, tá? Ou então infecções virais, como hepatite, HIV, tá? Nos sintomas, geralmente o paciente tende a ter o quê? Hipertensão, edema ou inchaço aqui de novo, aumento de peso, perda de sangue e de proteína. Então, peraí, professora, como que eu vou saber a diferença quando aquele paciente está com glomerulonefrite? Primeira coisa, gente, as duas formas, a nefrite ou a glomérulo, são infecções. Se é infecção, provavelmente aquele paciente vai ter uma febre alta. Ele vai ter calafrio, igual os sintomas, os dois falavam a mesma coisa. Pode ter dor lombar, dor pélvica? Pode, tá? Mas o que geralmente vai diferenciar vai ser que aqui na glomerulonefrite, certas moléculas que são grandes não deveriam passar lá para a urina. Lembra que eu falei para vocês que, por exemplo, o sangue e a glicose são moléculas grandes, elas não passam lá naquela cápsula, naquela bolinha? Se elas passam, é porque o glomérulo está lesionado. Então, por isso que um dos sintomas é a hematúria ou a proteinúria, que é a proteína na urina, que são moléculas grandes, não dá para passar. Então, a gente já consegue pensar que é glomerulonefrite se a gente vê hematúria, se a gente vê proteinúria. Como que eu vou ver proteinúria? Urina espumosa. Glicosúria, que é a glicose na urina. Conseguiram pegar, gente, mais ou menos? Deu para relembrar um pouquinho, Laura. Eu? Ok. E diante disso também, gente, lembrar que na glomerulonefrite, geralmente ela pode ser causada por infecções de urina de repetição, tá? Então, um paciente que tem, nossa, todo mês tem infecção de urina, as bactérias subiram, igual foi para a pielonefrite, só que da pielonefrite evoluiu para o glomérulo. Isso também é um caso.
tá? Então, a gente tem que pensar nisso. Sabe o que que eu quero fazer para vocês exercitarem? Ó, pensem comigo. O caso de uma paciente, tô pensando aqui agora, 35 anos, ó, jovem, apareceu lá no pronto atendimento com febre, dor lombar, e dor pélvica, mal-estar, tava com quadro de proteinúria, tava com quadro de glicosúria e sempre tinha infecção de urina. Todo mês ela buscava lá o pronto atendimento com essa queixa. Aí, o médico que atendeu a paciente suspeitou de uma apendicite, porque toda paciente que chega com dor lombar e febre, eles já pensam que é apendicite, né? Mas aí, depois de exames, foi descartada a possibilidade de apendicite. Qual que é a primeira coisa que vocês vão pensar se não for apendicite? Pielonefrite, teve febre, Glomerulonefrite. Por quê? glomero. Porque ela não chegou com queixa de proteinúria, glicosúria. Então, a gente pensa na glomerulonefrite por conta disso. Dá para a gente pensar na pielonefrite? Com certeza. Mas a gente tem que avaliar todos esses sintomas, tá? Se ela teve. Vou até voltar aqui na pielo, peraí. Não. São muito parecidos, ó. Calafrio, dor lombar, urgência para urinar. Nossa, então peraí, ela teve febre. O que que eu falei pra vocês, gente? Que eu criei o caso da minha cabeça, agora eu esqueci. Ela teve febre. O que mais que eu falei? Calafrios, dor pélvica. Eu falei urgência para urinar, gente? Me lembra aí? Não. Não? Ah, então disfarça. Bom, se ela teve hematúria, pode ser pielonefrite, tá? Mas urgência para urinar. O que que é uma urgência para urinar? Nossa, não consegue reter. Qualquer quantidade de urina que tem ali na paciente, ela já precisa urinar rapidamente. Não consegue reter aquela urina. E dor para urinar. Vamos pensar em pielonefrite. Ah, como que eu. E glomerulonefrite? A partir do momento que tem uma proteinúria, só que para eu ter 100% de certeza eu preciso fazer exames específicos. Então tá certo. Eu não sei quem falou, foi a Gessélia? Da Sim, Pielo? Vai sim. estar correto, Gessélia, tá? Tranquilo, gente? Posso passar para frente? Tranquilo, prof. Bom, vocês viram então, gente, que é tudo muito parecido, tá? Geralmente, a queixa aí de apendicite, eu não sei se alguém de vocês já teve apendicite, se descartou a Eu possibilidade, tive, já já. qualquer Eu tive paciente que falar chega dói muito também. Qualquer paciente que chega na unidade com essa queixa aí de dor lombar, de febre, a primeira coisa que eles pensam é apendicite. Quando fizerem os exames e descartarem essa possibilidade, aí a gente pensa na pielonefrite, já que tem urgência, se tiver urgência urinária, tá? E glomerulonefrite, se tiver proteinúria e se fizer exame para confirmar. Caso contrário, pielonefrite. Ok? Isso aqui não vou cobrar, que é muito específico. Então, turma, vamos recapitular. Essa daqui é a aula de patologias do sistema renal, parte 2. Saber, então, a nefrite, que é uma inflamação do néfron que pode acometer o glomérulo e virar glomerulonefrite, e saber pielonefrite. Pielonefrite é uma inflamação lá das bactérias que estavam na bexiga que subiram para o rim. Dor lombar, né? Urgência urinária e por aí vai. Tratamento geralmente antibiótico, já que é uma infecção por bactérias. Ok? Bom, vou agora passar para a aula que a gente conversou sobre cistite. Deixa eu abrir ela aqui. Dúvidas? Não.
Achei. Tá acabando. Bom, turma, falamos então também sobre cistite. O que que é cistite? É uma inflamação ou infecção da bexiga. Geralmente é causada também por bactérias. Olhem só a diferença. A bactéria que está presente na inflamação da bexiga, ela geralmente é presente de uma forma natural no intestino e ela é benéfica no intestino. Só que como que ela passa para a bexiga? Má higienização. Ela é mais prevalente nas mulheres por conta também da anatomia, tá? Então, uma inflamação da bexiga vai gerar urgência urinária, o paciente tem necessidade de ir ao banheiro com bastante frequência, ardência, dor na bexiga, dor no baixo ventre. Nossa, professora, mas isso também é muito parecido com infecção urinária. É. Só que aqui, além de dor para fazer xixi, o paciente também tem uma dor baixo ventre, gente, no pé, como se fosse no pé da barriga mesmo, que eles falam, tá? Pouca quantidade de urina. Então, tem esse diferencialzinho aqui da infecção urinária, tá? Para ter certeza, preciso de também uma cultura. Tratamento geralmente também é com antibióticos, tá? Lembrar de beber muita água e redobrar os cuidados com higiene pessoal, já que é uma doença caracterizada por má higienização, ok? Então, ó, aqui os sintomas, para relembrar. E também falamos sobre uretrite. O que que é uma uretrite? É inflamação lá da uretra. A uretra, geralmente, ela pode ser inflamada por exemplo, o vírus da herpes, o HPV, tá? Existem também outras transmissões que não são por via sexual, que pode ser por bactérias. Não é tão frequente quanto a cistite, tá? Que é a da bexiga. Então, precisamos também cuidar aqui dessa parte com o uso de preservativos, tá? Traumas na uretra. Então, vamos pensar num paciente que vocês passam sonda uretral constantemente para o paciente fazer xixi, e isso pode levar a um machucado na uretra e a uma porta de entrada para infecção, ok? Sintomas: pode ter hematúria, pode ter febre também, só que é mais localizado naquela região. E prurido, gente, prurido é coceira, tá? Isso é o diferencial aqui da uretrite. Tudo bem, pessoal? Aqui essa parte? Sim. Agora vamos para o último tema de nefro, que é diálise peritoneal, certo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu compartilhar. Bom, pessoal, o que é a diálise peritoneal? É a colocação de um catéter flexível no abdômen. E é por meio desse catéter que vai ser infundido um líquido, onde esse líquido que vai ter a função como se fosse de um rim. E juntar as toxinas para depois a gente desprezar essas toxinas que estavam no sangue, tá? Então, é uma técnica que utiliza a membrana do peritônio, que é a peritônio, lembrar que é aquela membrana que envolve os órgãos do abdômen, tá? E nessa técnica remove o excesso de água e toxinas do corpo, tá? Deixa eu diminuir aqui. Então, lembrar que é introduzido, então, cerca de 2 líquidos do líquido de diálise no abdômen de um paciente através de um catéter próprio para isso. Esse líquido vai ficar no corpo do paciente por algumas horas, cerca de 6 a 8 horas, e depois ele vai ser filtrado através lá de um coletor, aonde as substâncias tóxicas estarão neles, tá?
Preciso de um catéter peritoneal para isso. Esse catéter peritoneal é feito por meio de uma pequena cirurgia, não é vocês que fazem esse catéter, é o médico, tá? A primeira vez que é colocado esse catéter, tem que esperar uma semaninha, geralmente, para poder fazer a diálise. Ele é bem flexível, não incomoda o paciente e esse catéter pode ficar por muitos anos, tá? Então, esse é até um dos benefícios desse tipo de diálise, ok? Qual é a indicação, pessoal? O paciente que tem um quadro de insuficiência renal. Então, ele precisa fazer dosagens de potássio, de ureia, né? Entender que aqui é diferente diálise de hemodiálise. Não comecei a falar de hemodiálise ainda para vocês. Somente desse tipo de método, que tem inúmeras vantagens, tá, pessoal? A principal delas é que depois de um período de treinamento, o paciente pode realizar na sua própria casa. Ele não precisa ficar refém a ter que ir até um centro ambulatorial para poder fazer esse tipo de diálise, tá? Ele pode fazer durante o sono, que é um tipo de diálise que se chama automatizada, né, que é um equipamento próprio que ele vai conectar enquanto ele dorme, e aí essa máquina faz as trocas de acordo com a prescrição médica. Então, isso é muito benéfico para o paciente, tá? É indolor, então esse é outro tipo de vantagem. Lógico que no início aquele paciente vai ter o desconforto, porque tem a presença de um líquido dentro do abdômen dele. Imagina, gente, se a gente já fica incomodado com uma pequena quantidade de gases que fica na gente e não sai, imagina 2 litros dentro do abdômen. Então, sente um pequeno desconforto no início, só que depois isso acostuma, tá? Vou falar bem a verdade para vocês. A presença de dor, se tiver, tem que ser comunicada, mas geralmente é indolor, se dói é um sintoma anormal, tá? E a alimentação do paciente tem que ser balanceada, não é porque ele faz diálise que ele pode comer e beber tudo, não. Tem que ser regrada, tá? Então, dentro dessa aula, gente, o que que eu vou cobrar de vocês? O que que é a diálise e quais são as vantagens e as desvantagens, tá? A principal delas, que foi o que eu falei para vocês, é a possibilidade de fazer em casa, não ter que sair para outro lugar. E o paciente melhora os sintomas, melhora apetite, melhora indisposição, tá? Ele pode trabalhar normal, o governo, inclusive, auxilia financeiramente esses pacientes, tá? Ele pode viajar, só que para isso ele precisa levar o material da diálise, né? Enfim. É necessário consultas regulares, é fácil de fazer, são necessárias sessões de treinamento, então isso quer dizer que também tem desvantagens. Quais são as desvantagens da diálise peritoneal? Eu preciso de um espaço físico para armazenar os equipamentos dialisadores em casa. Eu tenho um risco de infecção também. Ele é bem menor do que quando comparado à hemodiálise, mas tem risco, tá, gente? A pessoa vai ter o catéter permanentemente externo, então o catéter de fazer a diálise vai estar lá pro resto da vida. E isso é uma desvantagem para algumas pessoas, né? Diferente da hemodiálise que vai lá, funciona e vai embora. Aqui o paciente tem o catéter. Tem um risco de aumentar peso por conta dos líquidos que vão ser infundidos no abdômen. Enfim, tudo tem desvantagens e vantagens, né? Precisa sempre estar fazendo o controle de peso e da pressão arterial, para a gente saber se a mesma quantidade de líquidos que foi infundida foi drenada. Não é recomendado que esse paciente tenha banho de banheiro ou de piscina pelo risco de infecção. Então, algumas coisas limitam a vida do paciente, tá? Precisa olhar bem o orifício do catéter para saber se não está com infecção. Mas em si, é bem tranquilo, tá? Tudo bem, gente? Ó,
Outras desvantagens. Para fazer o catéter precisa de uma pequena cirurgia, né? Mas tudo bem que é uma única vez, mas pode acontecer. Tem chance de infecção no peritônio. Peritônio, lembra que é a camada que envolve o abdômen. Então, ela pode infeccionar se não for bem tratada, bem higienizada, né? E como o catéter fica permanentemente na pessoa, em algumas mulheres principalmente, isso pode levar a problemas de autoestima com a imagem corporal. Tem que seguir o horário certinho do tratamento. Então, nossa, você vai fazer 3 vezes na semana, tem que ter a educação de, nossa, não é que eu estou em casa que eu posso atrasar para fazer diálise. Não, a pessoa tem que ser bem certinha e controlada para dar certo, tá? Bom, gente, de nefrologia é isso. Eu sei que também é bastante coisa, tá? O que que eu quero, então, de uma maneira geral, que vocês se atentem é sobre o sistema anatômico, né? Sobre as funções do rim. Vamos lembrar que é composto pelos rins, uréter, bexiga, uretra. Que mais? As principais aí patologias, então, que envolvem o desenvolvimento, então, aplasia, genesia, rim, ferradura. Que mais que a gente viu? Cálculos renais, que também são muito comuns, a incontinência urinária, né? Porque aquela é mais comum nas mulheres, as causas, o tratamento. Outras patologias, nefrite, que a gente viu bastante, a gente viu pielonefrite, que é a mais comum. O que que acontece? Febre, calafrios, dor, é devido a infecções urinárias. A gente viu sobre cistite e as vantagens e as desvantagens de uma diálise peritoneal. Ufa, e é isso. Dúvidas, turma? A mesma, como vou dar conta de lembrar de tudo isso na prova? Gente, estudem, tá? Estudem com base aqui na revisão, que eu também vou mandar o link do YouTube para vocês. Estudem esses principais pontos. E o questionário também que eu passei na segunda passada também vai auxiliar vocês a estudarem. O questionário eu pego amanhã presencialmente, passo lá na sala de vocês e pego. Beleza? Não se preocupem que eu também faço 5 minutinhos aí da revisão rápida na segunda-feira, antes da prova, tá? Laura, esse questionário que você vai pegar na sala é aquele que a gente fez na outra aula. E isso, de nefro, aquele que tinha, acho que umas 10 perguntinhas, né? Isso, tá, entendi. Isso. Esse mesmo. E aí, gente, só se lembrar que eu vou mandar também no grupo de vocês outro questionário de clínica médica, mas que não é para entregar. Eu só vou mandar para quem quiser fazer para estudar mais, alguma coisa, tá? Ok. Eu vou interromper então a gravação. Ninguém tem mais nenhuma dúvida? Não. Ok.